Quando a Apple lançou o iPhone 15 Pro e Pro Max, ela vendeu para todo mundo a ideia de que esses smartphones teriam a potência de um console de última geração. Tá, não exatamente isso, eu estou exagerando um pouco. Na verdade, a Apple vendeu a ideia de que esses dois smartphones, o Pro e o Pro Max do iPhone 15, teriam a capacidade de rodar jogos com gráficos de alta demanda ou jogos AAA para dispositivos móveis, transformando o smartphone em um console portátil, inclusive um console que você poderia jogar na TV da sua casa, desde que você soubesse como sincronizar com o Apple TV, enfim, com todas as plataformas e ecossistemas da gigante de Cupertino. Parecia lindo na teoria, mas na prática se revelou alguém muito horroroso. Um homem tipo, sei lá, pense num homem feio. Não vou citar nomes para evitar processos. Então, o que aconteceu? Tem um monte de jogo AAA encalhado, metaforicamente falando, lá na App Store, porque as vendas estão muito abaixo do que a Apple prospectou e imaginou quando fez a apresentação do iPhone 15 Pro e Pro Max. Talvez o lançamento do iPhone 16 seja a grande esperança para dar essa turbinada nas vendas dos jogos de gráficos mais elevados ou com maior demanda, mas se você tinha um smartphone que poderia rodar esses jogos de forma plena, se você vendeu ou promoveu esse smartphone como algo que seria revolucionário, e aí entendo uma ironia quando você se deparar com uma, na hora de rodar esses jogos, algo nunca antes visto no Android, por exemplo, não sei por que a Apple diria isso, mas ela deu a entender que seria. Por que deu errado? Por que diabos os jogos AAA não deram certo na App Store? E eu tô aqui para discutir essa relação com vocês e apresentar o que eu penso sobre o assunto, e quem sabe juntos podemos encontrar respostas coerentes e racionais sobre essa grande dúvida que está tirando o sono do Tim Cook nesse momento. Eu sou Eduardo Moreira e você está no TargetHD.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia do Brasil e do mundo. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo da tecnologia e com aquelas pessoas que têm dúvidas se a Apple errou tão feio nessa previsão de ter um iPhone que tem a potência de um console doméstico e que poderia rodar jogos com gráficos avançados. A Apple, quando apresentou os novos iPhones, novos naquele tempo, quando ela apresentou o iPhone 15 Pro e Pro Max, ela chegou ao cúmulo de colocar o Hideo Kojima no palco da apresentação ou no Keynote virtual, já que a Apple agora grava todos os seus eventos de apresentação de forma prévia, o que particularmente eu agradeço, porque a gente não perde tanto tempo numa apresentação modorrenta ao vivo. Ela teve a coragem de fazer o cúmulo de colocar o Hideo Kojima no palco para anunciar o lançamento de jogos AAA e revelar o desenvolvimento de jogos exclusivos para o iPhone, para essas versões Pro e Pro Max, que chegariam em breve na App Store para deleite dos usuários. Isso não aconteceu da forma como a Apple promoveu. Temos poucos títulos que os desenvolvedores adaptaram dos consoles e dos computadores ou de outras plataformas para o iOS ou o iPadOS, mas vamos falar do iOS porque alguns desses títulos também estão disponíveis para os tablets, mas o foco aqui é no smartphone. Temos poucos jogos e esses jogos não estão vendendo do jeito que a Apple esperava. Bom, para começar, essa baixa oferta de jogos acaba resultando num baixo interesse dos usuários. Quem gosta de jogar, gosta de ter variedade de títulos, mesmo que não tenha tempo para jogar, porque a vida adulta exige isso. Mas a variedade de títulos é fundamental para impulsionar uma plataforma de jogos, seja ela nos smartphones, mas também nos consoles domésticos, nos consoles portáteis, em qualquer plataforma gaming. E quem é gamer sabe disso. Então, se a Apple ofereceu poucos jogos na App Store, esses poucos jogos não vão vender muito, porque já não tem o interesse dos usuários. A segunda explicação para essa baixa procura dos jogos pode também estar como derivada da primeira.
Se você tem poucos jogos disponíveis, significa que a adaptação dos títulos AAA para o iOS não é uma coisa tão simples como a Apple também prometeu. Muito provavelmente esses desenvolvedores vão ter que escrever ou reescrever os códigos para que eles funcionem de forma exclusiva no iOS. Não tenho profundidade no assunto, eu estou aqui dando um palpite, e aí dar um palpite é perigoso, mas é a minha opinião baseada na experiência que eu tenho sobre tecnologia e em tudo que eu estou lendo sobre o assunto. É sinal que a Apple não facilitou tanto a vida dos desenvolvedores na hora de entregar kits de desenvolvimento e adaptação que fossem práticos e também levando em consideração a arquitetura do processador, as características do hardware, toda a parte teórico-prática dessa problemática em adaptar esses jogos para o iOS. Aliás, se tiver algum desenvolvedor ou alguém que possa explicar melhor este assunto, sinta-se à vontade para deixar nos comentários ou para entrar em contato com o Target HD para falar sobre o assunto. E o terceiro motivo é aquele que afeta a mim, a você e a qualquer pessoa que tem um iPhone. Por mais que o iPhone 15 Pro e Pro Max sejam hoje os dois modelos de iPhone mais vendidos no mundo, eles são dispositivos caros e eles são mais utilizados para produtividade, para ganhar dinheiro, para trabalho do que para entretenimento. Eu tenho dúvidas se aquela pessoa que precisa levantar todos os dias às 6h30 da manhã e vai dormir à meia-noite para produzir conteúdo para a internet, para desenvolvimento de programas, até mesmo para atender no consultório médico, ou aquele profissional da geriatria ou da neurocirurgia, o profissional videomaker, aquela pessoa que usa o iPhone para ganhar dinheiro ou para assunto sério, vai ter muito tempo para ficar jogando. Eu gostaria, sinceramente, de ter mais tempo para usar o meu Xbox e para utilizar o meu iPad mini 6 para poder jogar. Eu não tenho tempo para isso, porque eu sou um adulto com 45 anos, tenho que pagar boletos e estou vendendo almoço para poder comprar a janta. Penso que boa parte dos usuários que têm um iPhone 15 Pro e Pro Max nesse momento não passam pela mesma situação que eu, mas precisam trabalhar tanto quanto eu. E aí a Apple precisa analisar qual é o grupo etário ou o perfil de consumidor que ela está tentando convencer ou conquistar na hora de vender esses jogos e até mesmo na hora de associar a utilização do iPhone 15 Pro e Pro Max com os jogos de videogames. Por último e não menos importante, porque este último tópico que pode justificar esses jogos AAA encalhados na App Store está de alguma forma relacionado aos tópicos anteriores, os poucos jogos disponíveis na App Store que são AAA e que explorariam ao máximo a potência desses smartphones são caros. Bem caros. Consideravelmente caros, levando em consideração o cenário gaming mobile. E aí não dá para competir com o que acontece com os consoles domésticos ou com os videogames portáteis. São mundos muito diferentes, cenários muito diferentes. Até porque a Apple, que tem um produto muito potente, que realmente pode rodar jogos AAA com extrema qualidade, tem que competir com o universo do Android e até mesmo com a própria concorrência dentro da App Store de jogos que são independentes, muito baratos ou de graça, jogos de desenvolvedoras grandes que oferecem o free-to-play de forma plena. Por isso que a briga com a Epic Games foi pesada, porque, convenhamos, a gente tem o Fortnite, que oferece diversão para todo mundo de graça e você só compra as vantagens competitivas dentro da própria loja da Epic Games, e a Apple não vê um tostão a respeito dessas comercializações e vendas e compras de produtos dentro do aplicativo do Fortnite. Então, a Apple tem que competir, ou, vou corrigir, não só a Apple, quem vai desenvolver jogo AAA para o iPhone tem que competir com um mar de possibilidades que os usuários já contam, além do próprio plano de assinatura de jogos que a Apple oferece, que satisfaz a muita gente de alguma forma, e oferecer jogos caros para quem já joga no smartphone e entende que não tem que pagar caro para se divertir, de novo, pelos jogos free to play e por todas as mecânicas já estabelecidas,
Então, vender jogo caro na App Store pode ser um baita tiro no pé. Pode ser um desafio hercúleo para os poucos desenvolvedores que colocaram jogos AAA na loja da Apple. E aí a Apple também tem que colaborar, porque tem lá a porcentagem que a Gigante Cupertino fica para cada jogo vendido ou para cada download feito. Tem todas as mecânicas comerciais estabelecidas pela Apple para poder tornar a App Store algo lucrativo e rentável para a própria Apple. Então, os dois lados precisam conversar de alguma forma. Fato é que Tim Cook está perdendo um pouco de sono porque não temos os jogos AAA com downloads da forma como ele esperava. E se tem algo que o Tim Cook tem muito orgulho na Apple, é fazer da categoria de serviços a menina dos olhos dele. Porque do nada ele fez com que a download de aplicativos, publicidade na loja de aplicativos, download de jogos, compras in-app, o próprio Apple TV Plus, enfim, a categoria de serviços se tornou algo muito forte dentro da Apple graças ao Tim Cook. Então, talvez ele esteja perdendo um pouco de sono por conta desses jogos AAA encalhados na App Store. Não vou nem dizer que isso está acontecendo porque o iPhone 15 Pro e Pro Max vende pouco. Não é verdade. Não é essa a melhor forma da gente ver a situação. Mas, talvez, olhando para as camadas de todas as estratégias que a Apple estabeleceu para deixar esses jogos rentáveis, talvez o tiro no pé já esteja doendo. E aí a Apple tem que rever essas estratégias e mecânicas para que o maior número de pessoas possa rodar jogos avançados, com gráficos avançados naqueles smartphones tão potentes que a Apple cobra no Brasil mais de R$10.000 para que a gente pague por eles e acabe esfolando o nosso rim e o cartão de crédito na compra desses dispositivos. Espero ter ajudado na discussão de alguma forma.